Olá pessoal, como vão os estudos? Espero que muito bem. Bom, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas de manipulação dos alimentos, como as mesmas interferem no nosso campo científico, quais são as principais práticas e entender um pouquinho sobre a aplicabilidade dela no nosso mundo da nutrição. Bom, vamos acompanhar um pouquinho. Existem diversas formas de aplicabilidade das boas práticas nos concursos públicos e no final da aula vamos discutir um pouquinho. Bom, na verdade, trazendo uma definição do que seriam essas boas práticas, são práticas de higiene que devem ser obedecidas para manipuladores de alimentos, desde a escolha, desde a compra desse alimento, a serem preparados, esses alimentos até o momento deles serem preparados e até a venda ao consumidor. Então, engloba um longo percurso essas boas práticas. Devem ser sempre seguidas e sempre acompanhadas. Dica importante, sempre você vai ver termos como boas práticas de fabricação, boas práticas de manipulação, boas práticas de produção, mas basicamente todos os três termos estão ligados a um mesmo ponto, que é o modo de preparo de forma correta. Então, qualquer um dos três termos que você escutar, sempre vai estar relacionando a algo bem parecido entre os três. Bom, além disso, qual seria o objetivo principal dessas boas práticas de manipulação do alimento? Elas buscam basicamente evitar a ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos, de doenças provocadas por esses alimentos que possam estar contaminados. Então, sempre ela vai estar vislumbrando, sempre ela vai estar procurando evitar qualquer tipo de problema. Dica importante também, sempre essas doenças transmitidas por alimentos não são tão levadas em conta, não é dada a devida importância, mas lembro que 30% da população brasileira sofre por alguma doença transmitida por alimento por ano. É a segunda maior causa de morbidade entre as doenças e chega a superar as infecções respiratórias. Então temos que ter bastante atenção, principalmente nos quadros de notificação dessas doenças transmitidas por alimentos. Bom, seguindo, ela envolve basicamente as práticas de higiene, a prevenção da ocorrência dos problemas e as doenças transmitidas por alimento propriamente, tendo foco básico nos alimentos contaminados. Bom, nesse caso, a gente tem uma infinidade de possíveis fontes de contaminação. Nós podemos ter contaminação por alimentos, o alimento ele pode já vir contaminado e causar um problema. Podemos contaminar também através dos utensílios, diversos utensílios, se eles não forem higienizados corretamente, se não tiver uma prática correta, eles podem levar essa contaminação. Chão, poeira, pessoas, solo, ar, água e animais. Basicamente são esses. Bom, no caso do chão e da poeira, uma das principais técnicas de prevenção é retirar o excesso de sujeira. Assim, a gente evita a presença de alguns tipos de micro-organismos. Lavar com água e sabão sempre, enxaguar também com água corrente, água limpa e banhar em solução clorada para ambientes. Lembrar que, dica importante, existem soluções cloradas para ambiente e soluções cloradas para alimento e também soluções próprias para as mãos dos manipuladores. Chama atenção porque nem sempre é a mesma característica de uma para outra, cada uma tem sua especificidade nesse caso. No caso dos ambientes, no caso do chão e da poeira, o ideal é 1 litro de água para uma colher de sopa de cloro ativo, sendo que esse cloro deve ter em torno de 2,5% de concentração e sempre guardar produtos de limpeza separados dos alimentos. Bom, dando continuidade, além do chão, uma pergunta sempre que às vezes é feita para nós. Posso aplicar o cloro diretamente na superfície que eu quero limpar? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, em alguns casos, mas nem sempre o ideal é aplicar o cloro direto, porque o cloro ele é bem concentrado. Então, nesse caso, a concentração muito alta, ele não consegue ter efetividade de dissuasão. Por isso que normalmente a gente faz a diluição dele em água. Assim a gente consegue um efeito melhor. Então, nesse caso, a gente sempre diz que não se pode utilizar o cloro diretamente. Nem em alguns casos e nem pode. O ideal é que não se aplique diretamente. Façamos a dissolução e aplicamos ele dissolvido. Bom, no caso de animais, a gente não pode permitir a entrada deles em locais de comercialização do alimento, de produção desses alimentos, e nem permitir a permanência deles uma vez que eles já possam estar ali dentro, porque eles podem levar algum tipo de contaminação. Então, não podemos deixar animais nos ambientes de produção de alimentos.
remover o lixo, porque esse lixo também pode estar trazendo roedores, que são outros tipos de animais, e podem estar levando contaminação para o local. Lembrar que o lixo quase sempre é fonte de sujeira. O que a gente coloca no lixo é o que a gente não quer mais, que não tem mais um proveito para a gente. Então é ideal que esse lixo não esteja no mesmo ambiente de produção desses alimentos. No caso das pessoas, lavar as mãos antes de manipular os alimentos, ter sempre asseio pessoal, roupas limpas, adornos, evitar os adornos. Muitas pessoas têm o hábito de continuar utilizando aliança, anel, relógio, brincos. Tudo isso tem que ser evitado porque também podem ser fontes de contaminação. No caso dos utensílios, existe um protocolo próprio de lavagem para os mesmos, retirando o excesso de sujeira, sempre utilizando uma solução sanitizante para evitar a contaminação, para retirar a possível contaminação que possa permanecer naquele utensílio após a lavagem. Sempre ter cuidado com a esponja. Esponja é uma coisa bem complicada, porque quase sempre está na cozinha de quase todo mundo, está no ambiente de produção de alimentos, e com isso ela pode ser fonte de contaminação, principalmente aquelas esponjas que permanecem constantemente molhadas. Então ter sempre atenção com relação a isso. Lavagem também do escorredor onde a gente coloca os utensílios. Tem determinados utensílios na cozinha ou em alguns locais que a gente esquece que ele está ali. A gente utiliza, mas ele parece que está junto dos móveis de modo geral. Lembrar que o escorredor em si, ele precisa ser higienizado também. A gente precisa lavar o mesmo para poder ter uma garantia melhor de qualidade desse alimento que eu estou produzindo. Ter atenção ao pano de prato. Porque muita gente tem o hábito de colocar o pano de prato no ombro, é o mesmo pano que seca o suor, que limpa as mãos, são coisas distintas. Ter muita atenção para isso, que é uma das principais fontes de contaminação. Pano de prato é uma coisa, tem que se manter sempre limpo e sempre direcionado para enxugar os utensílios quando for necessário. O ideal é que nem sempre seja utilizado. Se você puder não usar o pano de prato, melhor ainda. No caso dos alimentos, sempre lavagem dos mesmos em água corrente, colocar uma solução clorada de 15 a 30 minutos. Esse tempo é importante, pessoal. Por quê? Porque de 15 a 30 minutos eu garanto uma eficácia melhor da solução clorada, da solução sanitizante. Assim, eu garanto uma melhor qualidade desse alimento que eu estou produzindo. Depois de colocar na solução clorada, enxaguar o mesmo com água corrente ou imergir o mesmo por 2 minutos em água limpa, em água potável. Assim, existe uma infinidade de aplicabilidades desse tipo de assunto em diversos concursos públicos. Como exemplo, eu trago aqui uma questão que é, segundo a portaria CVS 6 de 99, é produto obtido na concentração recomendada, é produto permitido na concentração recomendada para desinfecção dos alimentos, tal. Então ele vai dar as alternativas. Lembrar que a CVS 6 de 99 é uma das principais legislações que regulamenta as boas práticas de fabricação, as boas práticas de manipulação, as boas práticas de produção. Então, nesse caso, é uma das leis que você tem que direcionar o seu estudo quando quiser conhecer um pouco mais sobre essas boas práticas. Então, nesse caso, ele apresenta como alternativa cloro orgânico na concentração de 100 a 250 ppm, hipoclorito de sódio a 1% na concentração de 300 a 450 ppm, quaternário de amônia na concentração de 200 ppm e álcool diluído a 70%. Bom, nesse caso, vamos questão por questão. Cloro orgânico na concentração de 100 a 250 ppm. Nós vimos que normalmente o cloro ele tem que ter a concentração de 2,5%, que dá mais ou menos esse 100 a 250 ppm. E ele está tratando de cloro orgânico, então ponto positivo. Chama a atenção também para essa questão, porque ele diz que ele quer fazer uma desinfecção em alimentos. Então, ele deixa claro. Então, tenha bastante atenção para esses pequenos termos que são usados nas questões, que eles podem ser diferenciais. Ele pode estar direcionando para a resposta que ele quer. E muitas vezes, na pressa, na correria daquele momento que a gente tem poucas horas para responder uma prova, a gente acaba se passando por esses pequenos detalhes. Então, é alimentos. Nesse caso, é uma alternativa verdadeira. Na questão B, ele trata o hipoclorito de sódio a 1% na concentração de 300 a 450 ppm. Nesse caso,
o que se torna a questão falsa? A concentração. Normalmente, se você vai usar um hipoclorito a 1%, ele tem que ser na concentração de 100 a 250 ppm. Então, essa questão, a B, é uma questão falsa. Quaternário de amônia na concentração de 200 ppm. Quaternário de amônia é um produto utilizado para fazer a desinfecção ou fazer, principalmente a desinfecção de superfícies. Então, limpeza de chão, bancadas em outros locais, pode-se utilizar o quaternário de amônio, mas ele não é indicado para fazer desinfecção de alimentos. E temos a letra D, que é o álcool diluído a 70%, que a gente ouve falar muito se prega sobre o álcool 70%, mas no caso de alimentos, ele não é o mais indicado. Nesse caso, o que a gente indica, o álcool a 70%, é para ambientes também, para você limpar uma bancada, limpar superfícies e para as mãos dos manipuladores. Álcool a 70 é importantíssimo para a mão dos manipuladores. Então, nesse caso, ele também não é uma questão verdadeira. E assim, por fim, a gente tem como resposta certa a letra A, onde ele traz que a solução utilizada é o cloro orgânico na concentração de 100 a 250 ppm, ou seja, ponto positivo para quem marcar essa questão. Além dessa questão, também podemos ver que outras questões onde ele trata propriamente a desinfecção. Por exemplo, a desinfecção de um alimento consiste na... Ele traz diversas questões falando da desinfecção, onde na letra A, etapas da cadeia de alimentos que incluem, por exemplo, a colheita, o abate, a ordenha, a pesca. Está perguntando sobre desinfecção. Nesse caso, ele trata especificamente o que ele quer saber, o que é uma desinfecção. Ele pergunta, ele faz esse questionamento. Onde na letra A, ele está dizendo etapas de produção, outros tipos de etapa. Então é uma questão falsa, não é uma questão verdadeira. Na letra B, remoção de terra, resíduos alimentares, sujidades, gorduras ou outras matérias indesejáveis. Ele fala como um processo de limpeza de um modo geral. Ele está falando de todo o processo e não propriamente da desinfecção. Então, questão errada. Introdução ou na presença de contaminantes dos alimentos no meio alimentar. Essa alternativa é até um pouco complexa, um pouco perdida, não traz uma resposta direta, nem fala diretamente sobre o que a gente está pesquisando, que é a desinfecção, do que a gente está vendo na questão. Então também, questão errada. Garantia de que os alimentos são aceitáveis para consumo humano de acordo com o uso ao que se destina. Dizer que o alimento é seguro para consumo humano, independente do que se destina, ele tem que manter características desejáveis, compreendendo também a desinfecção. Então, não é também uma questão verdadeira. Ou seja, para que seja um alimento seguro, ele tem que passar pela desinfecção. Mas nesse caso, não é independente do uso a que se destina. Todo alimento ele vai ter um destino que provavelmente é o consumo humano. Então, nesse caso, ele tem que ser seguro e tem que passar pela desinfecção. E a letra E, que é redução do número de micro-organismos no ambiente por agentes químicos e ou métodos físicos em um nível que não comprometa a segurança e a adequação do alimento. A alternativa está perfeita. Ela traz todos os aspectos necessários onde na desinfecção eu quero retirar os micro-organismos, que são um dos principais causadores das doenças transmitidas por alimento, no meio ambiente, lógico, no local onde eu estou, por agentes químicos ou por métodos físicos. Então eu posso utilizar a solução clorada, nesse caso, que é um agente químico, ou eu posso utilizar também temperaturas, água quente, eu posso utilizar um método de refrigeração ou congelamento, ou seja, um método físico propriamente, e um nível que não comprometa a segurança e a adequação do alimento. Ou seja, eu quero garantir que aquele alimento que eu vou consumir, ele vai ter plena qualidade e ser, do ponto de vista sensorial e seguro, para que eu possa consumir e não ter nenhum problema. Assim, a resposta certa dessa questão é a letra E. Bom, então pessoal, aqui a gente viu um pouquinho sobre as boas práticas de manipulação de alimento, quais são as principais características, uma lei que regulamenta a mesma e como a mesma pode estar presente no dia a dia de nós, que buscamos sempre a aprovação em algum concurso público. Bom, espero ter ajudado a todos, até a próxima.